Sextou excelente no Flamengo. Novo jogador assina contrato com o Mengão e formação de mais um negócio fechado no Flamengo, hein? Várias outras notícias aí do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreve. Falta isso, ó, para batermos 950 mil inscritos. E aí vai faltar só 50 pra gente bater 1 milhão. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negro. Hoje é dia de apresentação no CT Ninho do Urubu. Logo pela manhã, o meia Saul se apresenta à torcida rubro-negra diretamente da sala de coletiva de imprensa Vitorino Sherman, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. O Felipe Luiz vai comandar o treino. O Flamengo, aliás, se representa ao CT Ninho do Urubu após uma folga na quinta-feira e volta a treinar a equipe hoje na sexta-feira. Logo após o treino, teremos a coletiva de apresentação do Saul Ñíguez, ou Saul Ñíguez, enfim, como falam aí os espanhóis. Aqui vai virar Saul, né? O nome do ex-jogador do Atlético de Madrid, pedido, aliás, pelo técnico Felipe Luiz, e a ver se José Botto vai falar com a imprensa sobre a possibilidade de mais reforços. Acredito que não, viu? Até porque ele viveu aí essa situação complicada aí, enfim, certamente ele tá dando uma... tá low profile, o José Botto. Tá mais na dele, trabalhando, contratando, e é assim que tem que ser, né, pessoal? Pelo menos eu penso dessa maneira. Os próximos 4 jogos do Flamengo é contra o Atlético Mineiro no Maracanã, depois Atlético Mineiro no Maracanã de novo, domingo, quinta, Ceará fora de casa, jogando lá em Fortaleza, e Atlético Mineiro jogando no estádio do Atlético Mineiro, onde o Flamengo foi o primeiro e sempre será o primeiro campeão da Arena MRV. Já tá cravado, né? Uma tatuagem eterna que não vai sair daquele estádio, beleza? Por isso tem um monte de jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, são 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Esse 1 pelo Brasileiro é o primeiro confronto entre as equipes. Atlético Mineiro que tá mergulhado aí numa crise, não paga. Teve jogo aí do Atlético Mineiro, a torcida xingou o Rony, xingou o Scarpa, xingando o time todo, porque eles entraram na justiça contra o Atlético Mineiro. Como é que pode, né? Não paga, o cara trabalha, não paga o cara entra na justiça, a torcida acha ruim ainda. Como é que pode isso? Vai lá trabalhar de graça então, ô bobão. Teu patrão lá, vai lá prestar serviço de graça e aí não vai entrar na justiça? Ah, faça-me o favor, rapaz. Vamos lá. GPS de Pedro no jogo contra o Red Bull Bragantino vazou nas redes sociais e mostrou um bom desempenho físico do atacante, que ficou quase 90 minutos dentro de campo. Ao todo ele percorreu 10.175 metros, né? 10 quilômetros de distância dentro do campo percorreu. O Pedro atingiu uma velocidade máxima de 30 quilômetros por hora. Rapaz, o Pedro correu para burro nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele continue assim. O Flamengo precisa dele, com os gols dele e também, logicamente, da marcação, pressão dele, porque a marcação do Flamengo tem que começar lá na frente, né, para dar resultado lá atrás. E é muito em função disso que o Flamengo é a melhor defesa do campeonato, apenas com 6 gols sofridos, né? Já estamos na 15ª, vamos para a 16ª rodada, tudo bem. O Flamengo tem um jogo devendo que é contra o Sport fora de casa. A tendência é que o Flamengo não seja vazado nesse jogo também e ter uma defesa assim fenomenal. Por quê? Porque todo mundo corre atrás quando não tem a bola. Ó, falando de Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, mais de 30 mil ingressos foram vendidos para esse confronto domingo, às 8h30 da noite, no estádio do Maracanã. Pô, domingo, 8h30 da noite. É uma brincadeira, hein, dona CBF? Mas beleza. Mais um jogo do Flamengo, de fato,
de casa cheia para empurrar o Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro em pontos perdidos, se você for pegar esse ranking, e é vice-líder no atual ranking de pontos ganhos, até porque o Cruzeiro tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. Já foi definida a escala de arbitragem, quem apita o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, é Ramon Abate Abel, que sempre tem arbitragens terríveis, né? Contra o Flamengo, sendo no Maracanã, sendo fora do Maracanã. Já apitou Flamengo e Palmeiras nesse ano, por exemplo, no Allianz Parque. Protagonizou uma vergonha, né? Aquele pênalti que ele deu do Varela, sem a menor convicção, porque não dava para identificar se a mão do Varela de fato estava dentro da área, uma verdadeira vergonha, enfim, mas é ele que apita o jogo do Flamengo, é árbitro FIFA, ostenta o brasão da FIFA ali, coisa e tal, mas o Flamengo tem que ganhar independentemente dele. O Wesley é o novo jogador da Roma, galera! Os clubes já estão trocando a documentação assim que Emerson Royal assinar oficialmente com o Flamengo, Boto vai liberar o Wesley para a viagem. O Flamengo vai receber 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus através de metas. Portanto, o Wesley não é oficialmente mais jogador do Flamengo. Pessoal, vamos entrando agora no mercado da bola. O Flamengo estava meio letárgico, estava meio inerte no mercado da bola, parado, mais para lá do que para cá, as pessoas duvidando já da capacidade do José Boto de contratação, muita reclamação, inclusive minha, e tem que ter reclamação, tem que ter cobrança. O Flamengo é time grande, não é time que fica sem cobrança, né? O Di Marzio, que trouxe em primeira mão algumas notícias de mercado da bola do Flamengo, ele que é italiano, disse que o Flamengo tem interesse na contratação do atacante angolano Mbala Nizola, que pertence à Fiorentina e está emprestado ao Lens, da França. O rubro-negro também fez contatos pelo atacante Noah Okafor, do Milan, mas o suíço não se interessou em se mudar para o continente sul-americano, para o Brasil. A gente já havia comentado essa situação. Entretanto, agora o Flamengo tem interesse na contratação desse angolano que joga pela Fiorentina. Na realidade, pertence à Fiorentina, mas está emprestado ao Lens da França, pessoal. A ver se o Flamengo vai avançar. Um jogador veloz, se trata de um atacante, possui as características que o Felipe Luiz, por exemplo, cobra bastante no Pedro, de sair para cima da marcação, de marcar pressão, aquela coisa toda, enfim. Então, um atleta que de fato interessa o Flamengo. Vamos lá. De acordo com informações do portal Goal Brasil, nação, Everton Cebolinha se tornou um dos principais alvos do Grêmio para a próxima temporada. Ele que foi revelado pelas categorias de base gremistas. O Clube Gaúcho pretende formalizar uma proposta ao Flamengo pelo atacante de 29 anos, visando a disputa da próxima temporada. E nós estamos falando da temporada de 2026. Como o Cebolinha já soma 14 partidas pelo rubro-negro no Campeonato Brasileiro 2025, não pode defender outra equipe na competição, na atual edição do Campeonato Brasileiro. Então, seria talvez uma negociação que poderia sair agora. Não tem como sair agora, porque o Cebola já possui mais de 7 jogos com o Flamengo, 14 partidas já pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria gremista aprecia o nome do jogador e já trabalha nos bastidores para repatriá-lo no próximo ano. Everton Cebolinha chega ao Flamengo no ano de 2022, já tem mais ou menos 3 anos de Flamengo. Teve alguns momentos ali de lampejo, inclusive contra o próprio Grêmio, já marcou 2 vezes, se eu não me engano, o Everton Cebolinha contra o Grêmio em Campeonato Brasileiro, mas fora isso, não teve maior destaque, né? E toda vez que entra é vaiado pela torcida. Eu mesmo acho melhor colocar o Alacian do que o Everton Cebolinha. É um lugar que ele nasceu, cresceu no Grêmio,
e a possibilidade é muito grande dele se transferir para a equipe gremista. Tanto ele quanto o Michael também, né, devem ser negociados pelo Flamengo. Continuando a falar de negociação, pessoal, o Besiktas da Turquia demonstrou interesse na contratação de Mateuzinho, lateral direito da equipe do Corinthians. Com a ida de Emerson Royal para o Flamengo, o clube turco iniciou conversas com o Corinthians, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Flamengo ainda mantém um percentual do atleta, ou seja, caso ocorra essa negociação, vai ter dinheiro pingando no Flamengo e os turcos estão indo atrás, né, do Mateuzinho, muito em função, né, do Flamengo ter dado um chapéu, né? O Flamengo deu um chapéu no Besiktas pela contratação do Emerson Royal. Aliás, 2 clubes turcos perderam jogadores para o Flamengo. O Trabzonspor perdeu o Saul e o Besiktas perde agora também o Emerson Royal, que tem chegada prevista para o sábado, galera. Flamengo acerta a saída de Zé Wellington e fica só com Pablo entre os jogadores afastados, pessoal, que não possuem, digamos, a confiança do técnico do Flamengo. Filipe Luiz, após recusar a proposta da Albânia, o lateral esquerdo foi negociado com o clube dos Emirados Árabes, minha galera. Pois é, o Flamengo tinha o Carlinhos, foi negociado com a equipe do Vitória. Thiaguinho foi negociado com a equipe do CRB. O Caio Garcia, que estava no Flamengo, foi negociado com o Botafogo da Paraíba, e o Zé Wellington vai para os Emirados Árabes, para a equipe do Al Dafra do Emirados Árabes, e o Flamengo vai manter 30% dos direitos econômicos do jogador. Todos esses atletas estavam afastados, treinando em turno separado do restante do elenco. Entretanto, agora apenas Pablo fica no Flamengo. Uma pessoa, um dirigente do Flamengo, chegou a comentar falando que, olha, brincando, logicamente, dou para vocês um percentual da transação se vocês acharem um clube que queira contratar o Pablo. Eu estava no Ninho do Urubu nesse dia e a pessoa falou exatamente isso para todos os jornalistas que estavam ali, demonstrando a dificuldade do Flamengo em negociar o jogador, mas de certa forma até eu não gosto disso, é meio desrespeitoso, sabe, com o atleta, e não é nada profissional. É mais ou menos o que o Runco fez com o De La Cruz, dizendo, isso aí, nenhuma outra equipe ele pode ir para jogar de forma competitiva, que aposentou, né, o De La Cruz, então a ver se vai conseguir negociar o Pablo. Um dos empecilhos para negociar o Pablo é o alto salário que ele recebe. Ele sai do Lokomotiv Moscou da Rússia, vem para o Flamengo ganhando um salário absurdo. Então as outras equipes não querem comprometer as suas respectivas folhas salariais com a presença do Pablo, nem ainda mais ganhando pra caramba. Negócio fechado, torcedor. Renovação a caminho. O empresário de Guilhermo Varela está na cidade do Rio de Janeiro para selar a renovação de contrato do jogador com o Clube de Regatas do Flamengo, nação. Ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, já pode inclusive assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Entretanto, é pedido particular do técnico Filipe Luiz para que ele continue no elenco. O Filipe Luiz gosta demais dele. Acho que tem que repensar algumas situações, por exemplo, na lateral esquerda, tendo o Matias Vinha, acho que tem que jogar com o Matias Vinha, na ausência de Ayrton Lucas e também Alexandre, que vão disputar posição quando ambos estiverem recuperados, e o Varela joga do lado direito, né? Eventualmente, numa necessidade, ele pode jogar do lado esquerdo, já jogou até de volante e bem, já teve em outras oportunidades jogando bem de volante pelo lado esquerdo. Agora, ser titular ali é realmente meio complicado. Pessoal, como eu disse no vídeo de ontem, o Flamengo praticamente destravou o mercado da bola. Isso porque vai investir 25 milhões de euros na contratação de Samuel Lino, 9 milhões de euros na contratação de Emerson Royal e 12 milhões de euros na contratação
de Carrascal, até rimou. O total de todas essas transações são 46 milhões de euros, o que dá mais ou menos 294 milhões e 400 mil reais, quase 300 milhões de reais em aquisições de jogador. E o Flamengo tem esse dinheiro em função do Mundial, vendeu o Alcaraz, vendeu o Gerson, televisão, bilheteria, tá bombando os jogos do Flamengo, enfim, a diretoria entendeu, ou pelo menos em parte, a precificação dos ingressos, então o Flamengo tem grana para investir na contratação de jogadores, então praticamente 300 milhões de reais em reforços, beleza? Samuel Lino, que não tinha a intenção de voltar para o futebol brasileiro, mudou de ideia ao saber que a proposta vinha, na verdade, do Flamengo, clube pelo qual ele já jogou, inclusive foi campeão pela Copinha no ano de 2018 contra o Corinthians no estádio do Pacaembu. O atacante aceitou o projeto apresentado pelo José Boto, diretor de futebol do clube rubro-negro. O mais querido vai desembolsar, como eu disse, 25 milhões de euros pelo jogador para retirá-lo da equipe do Atlético de Madrid. Ele tem chegada prevista ao continente sul-americano, a terras brasileiras, no próximo domingo, conhecido também como depois de amanhã, para assinar contrato com o Flamengo. De acordo com uma pessoa próxima ao jogador, ele acertou com o clube carioca para receber 3 vezes mais do que ele ganhava na equipe do Atlético de Madrid, né? O desejo é de estar mais próximo da família, pesou na decisão do jogador, galera. Olha que bacana aí, Samuel Lino vindo para o Flamengo, é rápido, ponta esquerda, apesar do Flamengo ter um monte... Flamengo tem um monte de ponta no elenco, mais um ponta que pode jogar como centroavante, mas os nossos pontos não dão conta do recado, ué. Então tem que vender esses daí, como já deve negociar o Cebolinha, quem sabe o Michael, e contratar naturalmente outros pontas. Inclusive, o Samuel Lino deu um indicativo nas redes sociais que de fato vai para o Flamengo. Foi publicada uma foto do Griezmann, Saúl, e ele com a blusa do Atlético de Madrid. Ele conhece o Saúl, jogou com o jogador no Atlético de Madrid e ele curtiu a publicação que diz a seguinte legenda: Flamengo levando Saúl e Samuel Lino do Atlético de Madrid. Infelizmente não vai ser possível o Griezmann, que já é jogador do Grêmio. O pessoal brincando aí, né, com a possibilidade do Griezmann ir pro Grêmio, mas se o Griezmann realmente vier, aí é fechar o trio, né? Mais o Felipe Luiz de treinador. Flamengo tem interesse na contratação do meio italiano Nicolo Zaniolo, do Galatasaray. Outra informação que vem lá de fora, torcedor. Zaniolo era uma promessa da Roma, entretanto, após romper o ligamento cruzado, e depois rompeu do outro joelho, sua trajetória desandou, deixou o clube de forma meio que conturbada, foi para o futebol turco sem grande destaque, não teve impacto na Inglaterra e seus empréstimos para a Itália não foram produtivos, galera. Então tem que tomar cuidado, que é um jogador que tem um histórico complicado de lesões, não significa que ele não pode jogar em alto nível, não sou médico, não examinei, e dar uma sentença dessas realmente é bem complicado. Então não quero ser o novo aí runco a dar esse tipo de sentença. Atacante de 16 anos assina seu primeiro contrato profissional com o Flamengo com uma multa monstruosa de 650 milhões de reais. Estou falando dele, Pedrinho, que foi destaque do time na Copa Rio Sub-16 e já está sendo aproveitado no Sub-17 rubro-negro. Uma multa rescisória de 100 milhões de euros com a extensão do seu vínculo até o ano de 2028, galera. Então, mais uma jovem promessa das categorias de base do Flamengo. Acompanha lá na Pedrão RNTV o treino do Flamengo, entrevista coletiva do Saúl, a live já está criada, vai lá, adiciona seu lembrete, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.